Paz do Senhor Jesus. Paz, irmãos, tudo bem? Vamos começar, mais uma live para a glória de Deus. Nós iremos aí estar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após, a minha esposa vai estar trazendo a palavra, que se encontra Êxodo 3, Êxodo 3, versículo 1. Amém? Deus vai falar no seu coração. Vamos estar orando nesse dia, nesta noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo aí este vídeo, Mas que Deus venha falar no seu coração. Querido Deus e eterno Pai, na Tua presença nós nos encontramos, ó Deus, queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, em poder, em falar do Teu nome, Senhor, do Teu grande amor, Pai. Toma o primeiro lugar nesse dia, nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te peço, Senhor, agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apresentava a Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima, Então ele estava até percebendo que era algo sobrenatural, Como que pode o fogo queimar e não se desmanchar o fogo, Não se desfazer, se manter aquela sarça queimando. E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Que palavra, irmãos? Aqui tem duas partes aqui que chamou a minha atenção, Que Deus bradou, falou com ele, Chamou a atenção, mas prontamente Moisés disse a Deus, eis-me aqui. E também aqui no versículo 5, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Toda vez que o homem e a mulher de Deus, se colocar, na presença do Senhor, nós temos que tomar essa posição, Tirar a sandália dos nossos pés. Como é isso, irmão Viane? Nós temos que nos despir, daquilo que nos afasta do Senhor, Nos esvaziarmos de nós mesmos para que possamos se aproximar do nosso Deus, Purificar nossas vestes, Se entregar ao Senhor de corpo e alma, Com o nosso altar, Tirar as cinzas do nosso altar, tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, para que possamos vê-lo face a face, Sentir a sua presença. Aqui no versículo 6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Deus não mostrou a face dele para Moisés. Deus nunca se mostrou a face para ninguém. Porque até então, nós estamos aqui em um corpo material, E Deus é Espírito. E a glória do Senhor é muito grande. Ela é tão grande que ela se espalha por toda a terra, por todos os moradores da terra. Para você ter uma noção de quantos moradores há na terra. E a glória do Senhor ela é derramada sobre toda a terra. A partir do momento que nós tomamos essa atitude aqui, tiramos os sapatos dos nossos pés, descemos a casa do oleiro,
Então a glória do Senhor ela é imensa. Então Moisés, ele entendia que o povo hebreu ele tinha um Deus sobrenatural, um Deus único, onipotente, onipresente, onisciente. E ele entendia que esse Deus era santo, que jamais ele poderia olhar a sua face, mas Deus não mostrou a face para ele. Deus, até então, ele estava descosta, né? Descosta porque Deus, ele é sábio, ele é santo, ele é poderoso. E ele conhece a nossa estrutura porque foi ele que nos criou, né? No Jardim do Éden. Aqui no versículo 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então o povo estava clamando ao Senhor ali a libertação, clamando ao Senhor para que eles fossem ao monte adorar o Senhor, para que eles viessem, né, ter a sua liberdade novamente. Eles estavam sendo escravizados ali, né, trabalhando para Faraó, para o povo de Faraó, e com aqueles carrascos, né? Então o povo estava aprisionado. Aí você pode dizer, o que tem a ver esse tempo com o tempo agora? Às vezes as prisões que te cercam não são exatamente esse tipo de prisão, mas são outros tipos de prisões que prendem a nossa vida. Prende como? Prende para que nós não possamos adorar o nosso Senhor. Prende para que não sejamos felizes completamente. Prende para que não sejamos libertos completamente. Para que não sejamos curados. E nos sentimos felizes. Nos sentimos o quê? Alegre na presença do Senhor. Porque Ele é o príncipe da paz, o Cristo. Então, muitas vezes, as prisões que nós vivemos hoje nesse século é essa. Não é esse tipo de prisão que esse povo teve. Esse tipo de prisão, aprisionado, sendo escravizado pelo Egito, por Faraó, né? Sem poder sair. A prisão é assim. Quando você está preso, quando você está escravizado, é difícil você sair. É difícil. Tem que esperar um julgamento, tem que esperar um momento, tem que ter um decreto do rei para você ser livre. Mas hoje eu apresento você o Rei dos Reis, que está pronto a te libertar. Basta você pedir a Ele que Ele está pronto para te libertar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. É uma terra boa e larga. É uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amoreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. A terra que o Senhor tinha preparado para aquele povo, né, a terra de Canaã. E queria tirar aquele povo da terra da escravidão para abençoar ele em outra terra, uma terra livre, um povo livre. Versículo 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com os que os egípcios os oprimem. Então o Senhor contempla tudo. Às vezes você fica pensando, meu Deus, o Senhor não tem contemplado minhas lágrimas, o Senhor não tem contemplado a minha luta, o Senhor não tem contemplado a minha dificuldade. Mas sim, Ele o contempla. Oh, Deus. Isso é mentira do inimigo. O Senhor tem contemplado tudo sobre a terra, nada passa despercebido aos olhos do Senhor, né? Nós antigamente tinha até o quadro, né, o olho de Deus, né? Que ficava um olhão grande sobre a terra. É assim que é o olho de Deus. É imenso. Diz que os pés do Senhor estão aqui na terra, né? E a sua cabeça, a sua coroa está lá no céu. Tão grande é esse Deus, né? Inimaginável, né? O poder do nosso Deus. Amém? E aqui no versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Olha que pergunta. Quantas vezes na nossa vida
nós paramos e fazemos essa pergunta: quem sou eu? Que somos nós? Verdade. Como diz Lázaro, quem é você na presença de Deus? Né? Quem é você? Você é o escolhido do Senhor, a escolhida do Senhor. Amém? Aqui tá, versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te darei por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servirei ao Deus neste monte, né? Deus fez uma aliança com Moisés ali, porque Moisés se assustou, né? Moisés, quem sabe a história de Moisés? Moisés significa tirado das águas. Teve a época da perseguição e todos os israelitas, né, eram jogados sobre o rio, o Nilo ali, para morrer afogado. E Moisés, a mãe escondeu ele 3 meses e depois teve que lançá-lo naquele rio perto da princesa ali. Deus preparou todo o cenário, que Deus ele é assim, prepara todo o cenário. E ele foi tirado pela princesa, né, filha de Faraó, e foi criado como príncipe na casa de Faraó, no palácio de Faraó, né? Então, Moisés conhecia bem quem era Faraó, como Faraó tratava aqueles que não obedeciam a ele, porque ele era criado ali e ele sabia todo o costume e toda a sentença que Faraó dava para aqueles que não respeitassem a ordem dele, né? Verdade. Amém? Então disse a Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Você sabe qual é o nome de Deus? Moisés fez essa pergunta, né? Moisés era um homem de princípios. Ele queria lá chegar, né, sobre o povo, ele não queria chegar despreparado, né? Ele pediu um sinal a Deus e ele pediu uma confirmação. Quem é esse Deus tão poderoso que pode livrar esse povo da mão de Faraó? Glória a Deus. Do rei de Faraó, né? Aleluia. Então Deus vai se apresentar para Moisés ali naquele monte, né? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Olha aí quem é o Todo-Poderoso, né? Muitas vezes a gente vê os seres humanos até dizendo essa frase, né? Mas eu costumo sempre dizer que só Deus é eu sou. Ele é tudo, ele faz tudo, ele cria tudo. E ele pode em qualquer momento, se ele quiser, não é a vontade dele, acabar com tudo. Verdade. Ele cria, ele recria, ele forma, ele faz, ele cura. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único que pode mudar qualquer situação. Qualquer situação. E se ele não mudou, é porque o tempo dele ainda não chegou na sua vida. E se você quiser que ele mude, basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Pedro estava ali pescando a noite inteira. A noite inteira Pedro pescou. Já estava altas madrugadas. E já estava desistindo. Ia chegar em casa sem pesca. Mas ali naquele barco estava quem? Quem se aproximou ali? Foi o próprio Cristo que falou: lance a rede. Ainda que a figueira não floresça, né? Mas se o Cristo quiser, ela vai florescer. Porque basta uma palavra desse Deus, desse Cristo, para mudar qualquer situação. Então ele falou: por essa palavra você lança a rede. E Pedro não resistiu, porque ele conheceu que ali não era qualquer homem. Era um homem diferente. Era o próprio Filho de Deus em forma de homem. Aleluia. E quando ele mandou lançar a rede, a pesca veio, os peixes. Ele se aproxima de Cristo. Porque ele disse para Pedro: agora você vai ser o quê? Pescador de homens, né? De almas.
É assim que Deus faz na sua vida e na minha vida. Basta uma palavra, basta um mover, basta você se aproximar de Cristo. Porque Cristo não desiste de ninguém, Deus não desiste de ninguém. Aleluia. Você que desiste. Muitas vezes do que? Da sua missão, da sua caminhada, da sua fé, da sua perseverança. Mas se você pedir a Deus, Ele vai renovar a sua força. Ele vai modificar o quadro. Quando acaba a fé, peça a Deus. Quando acaba a esperança, peça a Deus. Ele é o único que pode te renovar. É o único que pode te formar uma aliança com você. Como Ele fez com Moisés. Ele se apresentou como eu sou. E Deus disse mais a Moisés, no capítulo 3, versículo 15. Dirás aos filhos de Israel: o Senhor dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este meu memorial de geração a geração. Olha como Deus é fiel, de geração a geração. Ele nunca mudou. Ele é imutável. Oh, aleluia. Ele é o mesmo, nós que mudamos. Mas vamos mudar para melhor. Faça sua aliança com o Senhor. Porque não teve Faraó, não teve ninguém que segurou aquele povo ali. Faraó, quando veio oprimir o povo ali sobre o Mar Vermelho, que pensou que ele tinha ganho a causa, o que Deus faz? Deus permite muitas vezes situações para que nós mesmos venhamos como? Até pensar que não vai haver uma transformação. Mas aí que tem que ter a fé. Quando o mar está revolto, quando tudo parece perdido, é aí que ele age. Sabe por quê? É porque o ser humano ele é tão duro às vezes, né? Nós temos que falar de nós, né? Primeiramente, às vezes nós só descemos realmente na casa do oleiro de corpo, né? Espírito, alma e corpo, de verdade. Quando descemos realmente ali, estamos no fundo do túnel, ali quando pensamos que não vai haver uma transformação, uma mudança, um toque, apenas um toque, é aí que Deus age. Quando você entrega tudo nas mãos dele. Então, o que Deus falou para Moisés? Moisés, e Moisés sempre era obediente a Deus, ele não temia. Moisés não temia o homem. Quando o faraó veio apertar aquele povo, perseguir, que ele tinha até liberado o povo, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Aí ele foi atrás, falou: eu vou destruir eles, porque eles são fracos e eu sou forte. Aí que tá o homem enganado, né? Quando se acha forte e acha o seu adversário fraco. Porque a Bíblia fala o quê, Márcio Silva? Quando estamos fracos? É que estamos fortes. E quando estamos fortes? É que estamos fracos, né? Por quê? Porque tá se achando. Eu sou, não, só tem um eu sou. Esse eu sou. Quando você fala e quando você confirma, e quando você sente, quando você passa pela experiência, você sabe quem é esse Deus. Eu sou. Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Aí ele muda o quadro da sua vida. Jó, quando ele falou ali, eis que o meu Redentor vive. O que Deus fez? O inimigo ele não aguentou, né? Ver a fidelidade de Jó. E ele tentou de todas as formas destruir Jó. Mas Jó não se balançou. Jó não se balançou. Jó ficou firme. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele, meu Redentor, vive. O que Deus fez? Virou o cativeiro. Independentemente se Deus virasse o cativeiro, ele estava ali clamando ao Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Você tem que falar para o Senhor essa noite, esse dia, porque Ele vai mudar a situação. Eita glória. Coloque a sua confiança no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Se você confiar numa mulher e num homem, você pode se enganar, porque nós somos carnais, somos fracos, somos sujeitos às paixões humanas. Mas esse Deus não. Ele jamais muda. Ele é fiel.
Ele zela pela sua palavra. Glória a Deus. Essa palavra, ela é fiel. E se você cumprir essa palavra, a fidelidade e todas as promessas que estão sobre esta palavra, ela vai se cumprir na sua vida. De capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Tudo que está aqui está se cumprindo. Nada que está aqui deixou de se cumprir. Está sendo cumprido até o dia de hoje. Porque Deus zela. Esse aqui é os testamentos, as escrituras sagradas, a boca de Deus. E se você falar com fé para o Senhor mudar qualquer situação, pode ser o mar vermelho, pode ser a lepra que for, o bullying que for do ser humano, Deus vai mudar o cativeiro. Amém? Fique com essa palavra. Amém. Deus abençoe a todos. Voltamos aí com outro conteúdo em breve, tá? Deus abençoe vocês. Amém.